Bom, gente, olá. Vamos para a nossa aula número 4, Geometria Analítica. Bom, vamos lá. O que é que iremos hoje estudar, gente? Olha, iremos estudar hoje a equação geral da reta. Então, suponhamos a seguinte situação, certo? Suponhamos que a gente tenha este ponto aqui Q, ó, e este ponto R. E tenha um ponto qualquer que eu não conheça as coordenadas x, y, certo? E eu queira, na verdade, fazer o seguinte. Eu vou pegar esses pontos e representar aqui no plano cartesiano. Tudo bem? Então, beleza. Aí você percebe que está aqui o ponto Q, olha, certo? O ponto Q, com as coordenadas x é 1 e y é 4. O ponto R, com as coordenadas 3 e 2. E o ponto P, que eu não sei quem são essas coordenadas. Porém, já tem uma coisa aí que a gente já viu anteriormente. O que foi que a gente viu anteriormente? Bom, analisando a figura, a gente percebe o seguinte, que esses pontos eles são colineares, certo? Ou seja, eles estão numa mesma reta. Então, se eles estão numa mesma reta e eles estão alinhados, a gente viu o seguinte, que se a gente calcular, representar com esses pontos aqui, olha, e calcular o determinante, e esse determinante for zero, a gente sabe que esses pontos estão alinhados. Então, essa vai ser a estratégia que a gente vai utilizar para encontrar a equação de uma reta, ok? A equação dos pontos que passam nessa reta, tudo bem? Beleza, então vamos fazer isso. Olha, eu tenho aqui o ponto Q, como vocês já sabem, certo? Com essas coordenadas, com as coordenadas 4 e 1, 1 e 4, melhor dizendo, e o ponto R com as coordenadas 3 e 2. Veja só, como são colineares, então vamos calcular o determinante. Vocês já sabem que aqui, olha, representei primeiro as coordenadas do ponto P. Gostaria de dizer que aqui a ordem não importa. Poderia representar primeiro as coordenadas do ponto Q ou R, tranquilamente, certo? E aí vamos. Bom, como é que a gente faz esses cálculos? Gente, sabemos o seguinte, que esses cálculos aqui a gente faz da seguinte forma, olha. Aqui o mesmo determinante, eu repeti aqui, olha. E a gente faz o quê? Repete as duas primeiras colunas aqui desse lado, né? Ó. Então tá aí, né? Beleza, e aí como é que a gente faz? Olha, x vezes 4 vezes 1, vai dar 4x. Olha aqui, ó, 4x, certo? Como está todo mundo positivo, gente, então mais y vezes 1 vezes 3, olha, mais 3y, certo? Acompanhem. Tá aqui, ok? E agora, 1 vezes 1 vezes 2, olha, mais 2. E a gente sabe que agora faz o quê? Subtrai, fica menos, olha, menos, sempre subtrai pela soma do produto das diagonais, da diagonal secundária. Então, faz y vezes 1 vezes y, olha, y, certo? X vezes 1 vezes 2, 2x, olha, tudo positivo. 1 vezes 4, 4 vezes 3, 12, certo? Veja bem, o que é que acontece? Lembra que eu falo para vocês o seguinte, gente, a gente representa esses resultados que a gente encontrou com o mesmo sinal e o outro a gente inverte, né? Se tiver positivo fica negativo, se tiver negativo fica positivo. Pois é, gente, por conta desse sinal aqui, olha. Então perceba aqui, vai ficar 4x, olha, tá aqui, olha o 4x, 3y, olha, tá aqui o 3y, mais 2, repetir, e agora é só trocar o sinal desses aqui que estão aqui dentro, olha. Porque a gente vai fazer menos por mais, menos, olha, y. Menos por mais, menos 2x. Menos por mais, menos 12. Então, tá aí, gente. Isso é igual a quem? A zero. O que é que acontece? Eu vou somar aqui os termos semelhantes. Olha, 4x, olha, 4x, menos 2x, olha, vai dar quanto? Olha, 2x positivo. 3y, menos y, olha, menos y, 2y positivo. Menos 12 mais 2, menos 10. Ok? Isso aqui igual a quem? A zero. Tranquilos? Olha, quando eu chego aqui, eu já encontrei, olha, esta equação que eu encontrei aqui, olha, 2x mais 2y menos 10 igual a zero, isso aqui já é a equação da reta, que passa por aqueles pontos, certo? Por aqueles pontos. Mas o que é que acontece? Eu percebo que aqui dá para dividir, olha, por 2, dá para dividir por 2, dá para dividir por 2, e 0 também é divisível por 2. Então, eu vou dividir todos os termos dessa equação por 2, certo?
Então o que é que acontece? Se eu dividir aqui todo mundo por 2, olha, vai ficar 1x mais 1y menos 5 igual a 0. Beleza? Então essa daqui é a lei ou equação, certo? Que é denominada equação geral da reta, ok? Equação da reta que passa por aqueles dois pontos. Vamos recapitular. Os pontos que a gente conhece são quais? Olha, vamos aqui, olha. Os pontos que a gente conhece, que já vem com as coordenadas bonitinhas aqui, olha, é o ponto Q e o ponto R, beleza? O que é que eu vou fazer? Nosso cálculo vai ser o seguinte, para a gente encontrar, a gente vai determinar um outro ponto, que a gente chama de um ponto genérico qualquer, certo? Um ponto genérico qualquer. E aí, esse ponto a gente não conhece as coordenadas. Nós sabemos que o primeiro valor é de x e o segundo valor é o de y, ok? E aí, faz dessa forma. Gente, o cálculo vai ser feito dessa forma. Essa parte agora que eu vou falar sobre a equação da reta, geral da reta, vai ser a demonstração da fórmula geral. Mas o que vocês vão precisar calcular é isso aqui. Então, eu vou fazer a demonstração para quem tiver interesse, saber como é que a gente chega nesses resultados. Ok? Então, vamos lá. Vamos aqui para a demonstração. Então, olha só. Dada uma reta R, com essas coordenadas aqui, olha, com o ponto A, com x de A e y de A, e o ponto B, x de B, y de B. Aqui são valores que serão conhecidos. Então, eu vou precisar de um ponto genérico, certo? Um ponto qualquer que eu vou chamar sempre de P, com as coordenadas x e y. E esse x e esse y não serão valores dados no problema, certo? Então, o que é que acontece? Já que eu quero encontrar a equação da reta e todos eles estão numa mesma reta, então eu vou calcular esse determinante, usando os pontos, ok? Representa da mesma forma, olha, certo? Então, gostaria de dizer a você aqui que aqui o que a gente está fazendo é o quê? É somente demonstrando como é a equação geral da reta. Porém, isso aqui, eu só estou apresentando para vocês para que vocês vejam como é que a gente chega na equação geral da reta, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou repetir esse determinante aqui, olha. Olha só. A gente já sabe como é que calcula isso aqui. E eu venho aqui, gente, olha só. X vezes YA vezes 1 dá XYA. Está aqui, olha. Certo? É XYA. Como é todo mundo positivo, olha. Mais Y vezes 1, Y vezes XB, YXB. Certo? Estou só multiplicando. Aqui, já multipliquei esses dois. Agora, 1 vezes XA, XA. XA vezes YB, XA, YB. Ok? Aí menos, por que menos? Porque agora eu vou multiplicar esses aqui, olha, da diagonal secundária, olha. Y vezes XA, YXA, olha, coloco entre parênteses. Depois mais X vezes 1, X vezes YB, XYB. Está aqui, ok? Depois 1 vezes YA vezes XB, YAXB. Está aqui. Agora eu quero que vocês prestem atenção uma coisa, olha só. Esses valores aqui, esse produto aqui, olha, YA vezes XB, será um produto que a gente vai conhecer. Por quê? Porque vai ser dado no problema tanto o YA quanto o XB. Aqui a gente não vai ter como conhecer o valor, realmente o valor numérico. Por quê? Porque eu não sei quem é X, sei quem é YB, ok? Vamos arrumar isso aqui, vamos eliminar os parênteses. Então ficou, olha, repetir, olha, XYA, YXB, mais XAYB, certo? Ok. Aí menos por mais, menos YXA, menos por mais, menos XYB, menos por mais, menos YAXB, igual a zero. Beleza. Agora, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrumar aqui o seguinte, olha, os termos que tem somente o X e depois somente o Y. E o que não tem o X e o Y. Veja, eu estou falando de X, não XA, não XB. Perceba que esse termo aqui, olha, tem X, olha, então eu vou pegar ele aqui, ó, escrever aqui separadamente, XYA. Esse aqui, olha, tem XB, então não vou pegar. Esse aqui, ó, tem XA, não vou pegar. Olha o outro aqui que tem somente o X, olha. Esse aqui, olha, tá vendo? Então eu vou escrever ele aqui, olha, menos XYB. Pronto. Não tenho mais, que só tenha somente o X. Agora eu vou arrumar os que tenha somente o Y. Então eu tenho aqui, olha, YXA. Então eu vou pegar aqui, ó, vou riscar aqui em cima para saber o que eu estou pegando, olha. YXA. Onde é que só tem somente o Y?
onde só tem somente o y, é esse aqui, onde tem yxb, olha, esse aqui, ó. Então eu escrevi ele aqui, olha, certo? Então somente os termos que tem o x sozinho, aliás, o x com outros termos, aqui só, o que tem somente o y, olha, y, e aqui tudo agora, o que restou, xa, yb e xa, xb, certo? Beleza. Aqui eu mudei somente a ordem, olha, eu só mudei somente a ordem, ok? Por que eu mudei a ordem? Para ficar assim, xa, yb, xb, certo? Beleza. Vamos aqui. Eu fiz o que aqui, olha, vou colocar x em evidência, já que tem x aqui, ó. Então isso aqui é a mesma coisa que x vezes ya menos yb. Mas coloquei aqui, olha, y também em evidência, olha, fica menos por mais. Opa, tá certo. Aí vai ficar xb, olha, mais por mais, xb, certo? Menos por mais, menos, xa, ok? Beleza, eu poderia colocar aqui, gente, olha, menos xa mais xb, mas eu coloquei aqui em ordem, olha. Primeiro dividi esse aqui, olha, xb, xb dividido por y, sobra somente o xb, ok? E esses aqui, olha, que não tem o x nem o y sozinho, eu escrevi um parêntese, olha, tá aqui, olha, mais xa, yb, menos xb, ya. Só, olha, o que eu fiz aqui, ó, mudei aqui, ó, de ordem, tá vendo, olha, xb, ya. Tranquilos? Beleza. O que é que acontece? Olha só, essa equação aqui que a gente encontrou é a equação geral da reta. Porém, a gente vai fazer o seguinte, para não ficar algo desse tamanho, a gente vai fazer o seguinte, olha. A gente vai pegar e vai dar nomes a esses ya menos yb, esse xb menos esse xa e esse xa yb menos xb ya. Ou seja, a gente vai fazer aqui o seguinte, ó, foi feito, olha. Foi feito. Fazendo ya menos yb, olha, isso aqui, olha, ya menos yb igual a A. Então, no lugar disso aqui eu vou colocar A. Xb menos xa igual a B. Então, isso aqui eu vou colocar o B, no lugar de xb menos xa. E isso aqui, xa, yb, xb, ya, a gente chamou de C. Então, a equação geral da reta, ela fica escrita nessa forma aqui, olha. A equação geral da reta é toda a equação desse tipo aqui. AX mais, porque no lugar de, olha, isso aqui eu coloquei A, então fica AX. No lugar disso aqui, olha, coloquei B, então fica BY. Mais C, ok? Então, essa aqui é a equação geral da reta, certo? Gente, olha só. Essa demonstração aqui que foi feita, certo? Que foi feita, vocês não vão calcular dessa forma não, vocês simplesmente vão jogar os pontos como eu fiz logo lá no início, ok? Tranquilos? Então, beleza. Então, vamos aqui ver um exemplo, olha. Exemplo aqui, olha. Perceba. Olha só como é que vocês vão fazer. Vamos determinar a equação da reta R, que passa pelos pontos A1 e 3 e B2 e 4, certo? O que é que eu vou fazer? Gente, para resolver isso aqui eu crio um ponto genérico, como eu já falei para vocês, um ponto P com as coordenadas x e y, olha. E agora jogo esses valores aqui, olha, e calculo o determinante, olha. Então, x e y, tá vendo, olha? O A é 1 e 3, o B é 2 e 4. A terceira coluna a gente completa com o número 1, depois repete as duas primeiras colunas, como vocês já sabem. E aí o que a gente faz? Resolve isso aqui, olha. X vezes 3 vezes 1, 3x. Y vezes 1 vezes 2, 2y. 1 vezes 1 vezes 4, 4. Perceba que aqui está todo mundo positivo, né? A gente sabe que quando a gente multiplica esses aqui, olha, os da diagonal secundária, é só trocar o sinal, olha. Y vezes 1 vezes 1, tá mais y, fica menos y. X vezes 1 vezes 4, menos 4x. 1 vezes 3 vezes 2, menos 6. E agora o que é que a gente faz? Reduz isso aqui, olha. 3x menos 4x. Vai ficar menos x. Mais 2y menos y. Fica mais y positivo. Mais 4 menos 6 menos 2. Ok, gente? Tá aí. Então, esse aqui foi o primeiro exemplo. Certo? Vamos aqui para um outro exemplo. Olha só. Vamos aqui para um outro exemplo. O que é que acontece aqui? Olha, nesse caso aqui foi dado o seguinte. Deu os pontos, olha, o ponto P e o ponto Q
e quer saber se eles pertencem a essa reta aqui, olha. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir, olha, o valor de x no ponto P é menos 3, o valor de y é menos 1. Se no final eu encontrar 0, o ponto pertence. Se não, o ponto não pertence. Então vamos aqui ao cálculo, olha. Repetindo, vou substituir o ponto P, os valores do ponto P, depois substituo os valores do ponto Q, certo? Então vamos lá, o ponto P nós sabemos que aqui, olha, é o valor de x, olha, e aqui é o valor de y. E no ponto Q também, aqui é o valor de x, e aqui é o de y. Então vamos lá. O ponto P, o que acontece? A equação é essa daqui, olha, certo? O que eu faço? X é quem? Menos 3, menos, olha só, y é quem? Menos 1, mais 2, repito. Gente, eu não vou colocar igual a 0 não, certo? Porque eu tenho que encontrar no final 0. Então, ok? Então, o que acontece? Fica menos 3, menos por menos, mais 1, mais 2. Tranquilos? Beleza. Menos 3 mais 1 é menos 2, mais 2 é 0. Então, ok. Ok. O ponto P pertence, olha. Por quê? Porque no final eu encontrei 0. Vamos aqui ao ponto Q. Vou pegar as coordenadas do ponto Q, ó, que aqui é x, como eu já falei, aqui é y, e vou substituir, olha, então vai ficar quem? Substituir onde? Na equação, certo? Então, 1 menos, olha, quem é y? 2, mais, olha, 2. Olha, esse menos 2 com esse mais 2 a gente corta, sobra 1. Então, perceba, não deu 0. Então, nesse caso, o que acontece? O ponto Q não pertence a essa reta. Ok, gente? Então, tá aí. Bem tranquilo, certo? Muito fácil. Vamos aqui para a próxima parte do conteúdo. Bom, gente, e os casos particulares da reta? Olha só, gente. Eu vou ser bem prático aqui com vocês. Suponhamos a seguinte situação, olha. Você percebe que a reta, nesse caso aqui, nós temos uma reta que é paralela ao eixo x, certo? Ao eixo x. Então, nesse caso, o que acontece? Perceba, ela é paralela. Como é que eu vou calcular isso aqui, olha? Então, eu tenho o seguinte, aqui y é 4, olha. Aqui, gente, já é a própria equação da reta, olha. Y é igual a 3 quartos, melhor dizendo. Y é igual a 3 quartos. Estou pegando aqui a equação dessa reta aqui azul. Y é igual a 3 quartos. Se vocês quiserem melhorar isso aqui, ó, como eu fiz, ó, coloca um aqui embaixo e faz 4 vezes y, 4y. Aqui embaixo do y tem 1, olha, 1 vezes 3, 3. E aí, deixando na forma geral, fica como? Passa o 3 para cá, fica 4y menos 3 igual a 0. Então, essa daqui é a equação da reta quando ela não corta o eixo x. Ou seja, ela corta apenas o eixo y. Ela é paralela ao eixo x, ok? Então, beleza. O que é que acontece aqui, por exemplo, olha. Nesse caso aqui, olha. Y é igual a menos 1 meio. Se você chegasse aqui e já me desse isso aqui como resultado, pronto, beleza. Aqui já é a equação da reta. Y é igual a menos 1 meio. Certo? O que é que vai acontecer? Aí eu faço o que, olha? Eu faço aqui aquele joguinho lá, extremos e meios, olha. 2 vezes y, 2y. Aqui embaixo do y tem 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Passa menos 1 para cá, fica 2y mais 1 igual a 0. Certo, gente? Então tá aí. É bem tranquila, ok? Bem tranquilo mesmo isso aí, certo? Então, se a reta é paralela ao eixo y, aliás, ao eixo x, a equação da reta vai ser o próprio ponto onde ela corta o eixo y, ok? E agora a gente vai ver justamente o contrário. E se a reta agora for paralela ao eixo y? Olha só, nesse caso aqui, naquele caso a gente viu o seguinte. Nós sabemos que a equação geral é escrita nessa forma, olha, ax mais b igual a 0. Então, nesse caso aqui, o a é 0. Se a é 0, olha, se o a é 0, aqui é a vezes x. Então, 0 vezes x, olha, 0 vezes x vai dar 0, né? Então, ficaria somente, olha, do tipo by mais c, certo? Então, toda vez, certo, que a equação da reta for paralela ao eixo y, ao eixo x, é porque o a na equação é 0, certo? Vamos aqui para o próximo. Olha,
Nesse caso agora, o B é zero. Então, se o B é zero, gente, olha, lembre-se, a equação é uma equação desse tipo, a equação geral, olha. AX mais BY mais C igual a zero. Então, o B é zero. Então, a equação vai ficar somente dessa forma, olha. AX mais C igual a zero, certo? Beleza, então nesse caso, quando o B é zero, ou seja, se você tiver uma reta e ela seja paralela ao eixo Y, perceba que agora as retas elas são paralelas ao eixo Y, olha, certo? O que é que vai acontecer? A equação será o próprio ponto, olha. Então aqui, ó, x é 1, olha. Tá vendo? Ó, x aqui é 1, ok? Então eu venho x igual a 1. Passando para cá para o outro lado, x menos 1 vem mais 1, né? Igual a 0. Tá aí, certo, gente? E esse outro aqui fica como x igual a 3. Passa o 3 para cá, fica x menos 3 igual a 0, certo? Beleza. Então, bem tranquilo essa parte, certo, gente? Bem tranquilo mesmo, ok? Vamos para um terceiro caso. Nesse caso, se o C for 0, gente, olha só o interessante aqui, ó. Se o C for 0, o que é que acontece? Se C for 0, gente, a equação, a reta, melhor dizendo, vai sempre passar pela origem, olha. Então aqui eu tenho duas equações, olha. Tenho essa daqui, olha, 3x menos 2y. Perceba que as duas retas estão passando pela origem. Ah, professor, então eu vou ter duas retas. Não, entenda. Porque nesse exemplo aqui nós temos duas retas, certo? Então, o que é que acontece? Se C for 0, as retas vão passar pela origem. É isso que acontece, ok? Então só vou pegar, só aqui fazer uma retomadazinha, olha. O que é que acontece? Vamos aqui, só para você ver. Eu tenho uma equação desse tipo, por exemplo, y, certo, menos 2 igual a 0. Um exemplo. Aí eu peço que vocês construam esse gráfico. Aí você vem aqui, olha. Y é igual a 2. Aí como é que você vai construir esse gráfico? Olha, faz aqui, olha, a reta, certo? Faz aqui o eixo cartesiano, ok? Tentar deixar retinho, beleza. Olha só. Y é 2, então o ponto Y vai estar, o 2 suponhamos que esteja aqui, olha. E aí o que que acontece? Você agora vai traçar a reta. Essa reta vai ser assim, olha. Paralela. Opa, deixa eu pegar aqui. Esse aqui direitinho. Paralela, certo? Ao eixo X, olha. Ok? Lembrando, hein? Certo, gente? Aqui é uma reta só, ok? Tudo bem? Então tá aí, gente. Então, nesse caso, se for dessa forma, perceba que nesse caso aqui, se você olhar para a equação, você percebe que você não tem um x. Já que não tem x nessa equação, A é 0. Ok? Vamos aqui. E se você tiver da seguinte forma, olha. Vou pegar aqui mais outro, olha. Se você tiver nesse caso, agora a equação não é mais daquele jeito. A equação é assim. 2x menos 1 igual a 0. Aí você sabe que não tem o y. Se não tem o y é porque b é 0. Certo? B é 0. Então, nesse caso, você vai representar como? Vem aqui, olha. 2x igual a 1. X é igual a 1 meio. Olha só como é que você vai fazer, olha. Faz aqui o eixo bonitinho, certo? Eixo dos x. Colocar aqui eixo dos y. 1 meio. Suponhamos que o meio esteja aqui, olha. Vou fazer de azul aqui. Suponhamos que o meio esteja aqui, olha. Só representando, olha. Então, o que é que acontece? Olha só. Aqui, nesse ponto aqui, olha, no x aqui, olha. Você vai ter 1 meio. Aqui é o eixo x. Aqui é o eixo y. Ok, gente? Tranquilo? Então tá aí, certo? Perceba, é bem tranquilo essa última parte que eu expliquei. E, por exemplo, se você tiver algo agora assim, olha. 2. Eu não vou representar com valores não, certo? Eu não vou representar com valores não. Eu vou colocar aqui uma equação qualquer, porém eu não vou substituir valores. Só para você ter aqui somente só x mais y igual a 0. Então, nesse caso aqui, perceba, você tem o A, você tem o B. Por que você tem A e você tem B? Porque você tem X e você tem Y. Então, o C é 0. Nesse caso aqui, qual é a certeza que você tem? A certeza que você tem
é que essa reta aí, ela vai passar pela origem, certo? Ela vai passar pela origem. Aí ela será ou dessa forma aqui, ó, assim, ou dessa forma aqui, ó. Que na próxima aula eu vou dar continuidade e aí vocês vão poder saber. Ah, de que forma é que ela vai ser, professor? Ok? Bom, gente, é isso para essa aula nossa hoje, certo? É somente isso aí que eu queria falar para vocês. Vou deixar umas questões para que vocês resolvam e aí vocês resolvem e me passam. Tudo bem? Qualquer dúvida, por favor, vocês perguntem. Ok, gente? Obrigado a todos e até a próxima.